Olá a todos, esse é o nosso trabalho final da matéria Bases Experimental das Ciências Naturais, da turma noturna de Santo André, do professor Alexandre Ocano. O objetivo do trabalho é realizar uma análise qualitativa de 3 amostras de caldo de cana. A fim de criar um raciocínio linear, o grupo dividiu a pesquisa em resumo, introdução, objetivo, metodologia, resultados de discussão e conclusão. Em resumo, esse trabalho tem como objetivo analisar a salubridade do caldo de cana, produzido na região central de São Paulo por meio de comércio ambulante, mais precisamente numa feira, a fim de entender como o consumo desse produto pode afetar a saúde das pessoas. E para alcançar esse objetivo, a gente decidiu coletar 3 amostras do caldo de cana ao longo de 3 dias da semana, no mesmo comércio e na mesma máquina, a fim de se ter um espaço amostral específico. E a proposta com esse experimento é realizar uma análise microbiológica em placas de Petris, com o objetivo de verificar a quantidade de micro-organismos nas amostras e sua proliferação. O caldo de cana foi uma espécie trazida às Américas em 1493, nas caravelas da segunda expedição feita por Cristóvão Colombo. E assim depois foi trazida ao Brasil. Ela se tornou uma das principais atividades econômicas durante o período colonial brasileiro, tendo em vista que a agricultura era bastante valorizada. O caldo de cana é um alimento de alto valor nutricional e é produzido de maneira simples, em que a cana-de-açúcar é prensada em moendas, dando origem ao caldo. O líquido pode variar entre as cores amarela esverdeada e verde escuro, de acordo com a espécie cultivada e o método de plantação. No Brasil, existem vários pontos de comercialização do caldo de cana, sendo uma das principais o comércio em feiras locais. Algumas fontes, como por exemplo o blog Fiocruz, mostram que se a cana-de-açúcar não foi higienizada corretamente, a produção do caldo de cana pode propagar doenças, como a doença de Chagas. E tendo em vista as possíveis doenças a serem contraídas devido ao consumo de caldo de cana, o grupo optou por realizar um estudo qualitativo das 3 amostras de caldo de cana coletada em dias diferentes, para testar a qualidade do produto e, além disso, mostrar alguns riscos envolvidos em seu consumo. O objetivo do experimento é verificar a qualidade do caldo de cana que a gente consome em feiras, comércios, etc., que no nosso caso foi extraído de um mesmo produtor em diferentes dias da semana, para analisar também a efetividade da conservação das amostras. E para isso a gente utilizou como método de armazenamento a refrigeração e como ferramenta de análise o crescimento das bactérias, fungos e outros micro-organismos que cresceram nas placas de Petri. Para a realização desse experimento, foi coletado durante 3 dias da semana amostras de caldo de cana do mesmo estabelecimento. O dia de cada amostra são respectivamente quarta, quinta e sexta-feira. O local de coleta foi na região central de São Paulo, em um estabelecimento fixo que reside próximo à estação da Sé. E, após a coleta da amostra de sexta, todas foram levadas ao laboratório para que fossem analisadas. Pontuando somente que a de quarta e quinta ficarão armazenadas na geladeira para indicar nosso problema se é ou não possível armazená-las na geladeira, enquanto a de sexta, como dito anteriormente, já foi levada junto às outras diretamente ao laboratório no dia deste experimento. Após a coleta das amostras, já em laboratório, foi preparada uma solução de cultivo bacteriológico para 3 placas de Petri de 30 ml. A solução foi composta por 3,8 gramas de uma mistura de LB-Proof e agar bacteriológico, o qual precisávamos de 2,25 e 1,35 respectivamente, porém só continhamos o material já estando junto, e 1,8 gramas de glicose. Todas as amostras foram coletadas e pesadas em uma balança de precisão. Passando do processo de pesagem, foi adicionado 90 ml de água destilada medidos em uma proveta, para que assim terminássemos as amostras que seriam repartidas igualmente em 3 para cada uma das placas de 30 ml. A solução foi misturada em uma garrafa de vidro, capaz de ir ao autoclave e, após misturar, foi vedada com uma tampa de plástico folgada e envolta por uma folha de papel alumínio.
Essa solução ficou então no autoclave, visando a asepsia dela, para que não houvesse contaminação no experimento. Após sair do autoclave, na qual permaneceu até o procedimento completo de asepsia, a garrafa foi deixada para resfriar até que fosse possível manejá-la de mãos nuas. Durante a espera, ligamos o bico de Bunsen para manejar todo o experimento posterior em zona de segurança e, a partir do momento que foi possível manejar a garrafa de mãos nuas, todos os integrantes do grupo vestiram luvas e máscaras. Primeiramente, a solução aberta foi despejada até preencher 30 ml de um tubo de Falcon, para depois, de medida, ser despejada na placa de Petri, a qual ficou descansando com a tampa parcialmente aberta, aguardando que a solução tornasse gelatinosa. Vale ressaltar que foi nesse momento de transferência que indicamos as placas, sendo a C1 referente à quarta, C2 referente à quinta e C3 referente à sexta. A ideia de deixar as placas descansando semi-abertas é para evitar a contaminação pelo vapor, que poderia formar gotas que cairiam sobre a superfície. As 3 placas foram deixadas para resfriar até que o meio de cultura tornar-se gelatinoso, como anteriormente dito. Para a coleta, foram utilizados 3 cotonetes que anteriormente já haviam passado por métodos de asepsia. Assim chegou ao ponto desejado, agitamos a primeira solução por 10 segundos, a fim de misturar o conteúdo que estava decantado, e abrimos a primeira amostra. Utilizando o cotonete então, passamos brevemente o mesmo no interior da garrafa até que ficasse parcialmente úmido com o líquido e aplicamos suavemente no meio de cultivo de cada uma das placas. Todas as placas estavam divididas em 2, sendo o lado sem indicativo o qual foi aplicado as amostras e o lado com C1, C2 e C3, o lado voltado a saber se houve ou não contaminação na placa. Após o término, vedamos a placa com plástico filme, registramos fotografias e deixamos armazenados em uma estufa a 37 graus. Os nossos registros fotográficos datam do dia 28/7, o dia que foi realizado o experimento, dia 31/7, dia 4/8 e dia 7/8. A partir das imagens anteriores, é possível analisar que a placa 1 demonstrou um avanço exponencial do primeiro para o segundo registro, invadindo assim a área de controle, evidenciando a existência de uma proliferação de bactérias no cultivo. No terceiro registro, o cultivo demonstra um aumento de tamanho, porém não demonstrou colônias na parte que se excedeu para a região de limite, concentrando-se apenas no ponto inicial ao toque do cotonete. Por fim, no registro 4, podemos novamente observar um aumento nas colônias em relação ao seu diâmetro, visto que estas cresceram próximo no formato de uma circunferência. Porém, foi um aumento mais sutil em relação aos registros anteriores. Já na placa 2, por sua vez, demonstra no segundo registro uma contaminação da área de controle e, em paralelo, na outra região da placa referente ao espaço tocado pelo cotonete, iniciando assim o crescimento das colônias de bactérias. No terceiro e quarto registro, pode ser observado um crescimento estrondoso da contaminação, porém um crescimento simples da parte da bactéria, um fenômeno divergente ocorrido na placa 1. Porém, ainda assim, é perceptível um aumento na área das colônias. Por fim, na placa 3, o segundo registro expõe colônias menores do que as placas 1 e 2, porém ainda existentes. O crescimento foi percebido principalmente nos registros 3 e 4, mas o tamanho das colônias é muito menor do que representado nas 2 outras placas anteriores. Depois de 11 dias observados, notou-se um crescimento significativo de micro-organismos nos Petris. Apesar de, em um primeiro momento, não ser possível identificar se esses micro-organismos são ou não patogênicos, é levantado o alerta, especialmente para as pessoas que moram na região central de São Paulo, em torno da Sé, São Bento, da qualidade do caldo de cana que elas estão bebendo. Porque o caldo de cana, se não bem tratado, pode trazer doenças graves para as pessoas, como por exemplo, chagas.
E quando nós falamos do trato do caldo de cana, é do processo de higienização que ele tem que passar antes que ele seja moído para aí sim ser consumido pelas pessoas. Então, como conclusão final, o grupo chega aqui. As pessoas devem se atentar muito ao lugar onde elas estão consumindo esse caldo de cana, para que elas tenham o mínimo de certeza que esse caldo de cana foi bem higienizado. Em segundo plano, é muito importante que os órgãos reguladores, tais como a vigilância sanitária, façam uma fiscalização mais dura em cima desses estabelecimentos, a fim de garantir a salubridade do produto e a segurança dos consumidores. Com isso, aqui estão algumas referências que o grupo usou para fazer a pesquisa e agradecemos a atenção de cada um.